revisitando a história e projetando perspectivas futuras. Quando pensamos em educação, logo vem à nossa mente o modelo de escola que conhecemos. Um modelo onde um grupo de alunos sentado em suas cadeiras, ouvindo um professor transmitindo informações. Mas nem sempre foi assim. Por isso, queremos fazer uma visita na história para entendermos como surgiu a educação. Nosso ponto de partida é a pré-história. Na pré-história, considerado um período antes da invenção da escrita, as sociedades eram organizadas por grupos nômades, onde todo o ensino era transmitido pela prática do dia a dia. A educação tinha um papel de adaptar a criança ao coletivo. Não existia hierarquia na comunidade, por isso não possuía escolas físicas. A educação era apenas para a sobrevivência. O conhecimento se dava pela imitação. E os professores eram as figuras dos xamãs, dos feiticeiros e dos curandeiros. Idade Antiga. A partir do momento que os homens deixaram de serem nômades, as comunidades ficaram complexas, surgindo assim uma classe dominadora. A educação oriental passou a ser centralizada, onde as classes altas eram privilegiadas com ensinos diferenciados. As escolas eram em templos, o ensino era extraído dos livros sagrados. Era muito incentivado o ensino de atividades físicas para jovens aprenderem a defender a nação. E nessa época a figura do professor era o sacerdote. Sócrates. Sócrates viveu em Atenas entre os anos 470 e 399 a.C. O pensador grego marcou a produção de sua época, tendo introduzido nela pela primeira vez questões relativas apenas ao ser humano e ao convívio na sociedade. Ele apenas fazia as pessoas pensarem por conta própria. Sócrates tinha um método de ensino chamado de maêutica. Ele considerava-se uma espécie de parteiro das ideias, pois ele não criava ideias novas, apenas as retirava da mente das pessoas. Seu papel era, segundo ele mesmo, sempre dialogar e questionar, nunca aceitando um conhecimento prévio como uma verdade indiscutível sem antes analisar e criticar aquilo que era dito. Platão, jovem ateniense de família influente, interessou-se como outros jovens de sua classe e de sua época por esportes e política. Ele era discípulo de Sócrates. Interessante sobre a educação é que Platão fundou a Academia, uma instituição de ensino de filosofia e política para jovens atenienses. Um dos seus livros mais notáveis chama-se A República, primeira grande utopia política ocidental. Ele era considerado um idealista. Fundou uma teoria em que o conhecimento mais verdadeiro seria o conhecimento das ideias puras, eternas e imutáveis. Aristóteles. Ele nasceu em Estagiária, na Macedônia. Interessou-se por ciências da natureza. Ele foi discípulo de Platão, aluno e professor da Academia, a escola que Platão fundou. O que se destaca na história dele é que ele foi um professor, inclusive professor do imperador Alexandre o Grande. Mas ele fundou a sua escola, chamada Escola Filosófica em Atenas, o Liceu. Sistematizou e separou o conhecimento filosófico da antiguidade. Escreveu sobre diversos assuntos, como a ética, a política, a ciência, a metafísica e a lógica. Continuando a falar da educação na antiguidade, a segunda cidade que tomou destaque nesse processo foi a cidade de Roma. Roma era uma grande cidade de destaque, porque eles tinham, ao contrário da Grécia, uma unidade política em todo o seu território. Roma formou um império e usou a educação
como instrumento de dominação para as novas terras que eles conquistavam. Roma, na época da monarquia, a educação era no lar. Existiu presença muito forte na educação romana das escolas gregas. Então podemos dizer que a educação romana era helenizada. Na época de império, a educação vira um instrumento de dominação. Todas as cidades e pessoas que eram conquistadas por Roma passavam pelo processo de estudo de escola para serem dominadas no seu intelecto. O Estado, nessa época de império, intervia na educação. Por isso surgiram muitas escolas municipais. E existia a presença de educação física, pois visava preparar o homem para a guerra. Trabalhos manuais eram poucos para os romanos, pois eram os escravos que cuidavam dos trabalhos manuais. Em Roma era valorizado a retórica, pois a política era muito forte. Chegamos então à Idade Média. O ano corresponde a 476 até 1453 d.C. Nesse período da Idade Média, houve descentralização do poder. A educação ficou nas mãos da Igreja. Tudo era explicado por meio da fé. As escolas funcionavam nas catedrais. A figura do professor passou a ser o bispo. O ensino era teológico, mas ensinava também filosofia, ensinava latim. A visão dos filhos dos nobres eram que eles ou poderia ser ou um cavaleiro ou um padre. Cavaleiro para a defesa das suas terras, dos seus feudos. Só que em algum momento começou então a reurbanização. O sistema feudal começou a ser quebrado, as cidades começaram a surgir. Com isso surge também o comércio, e com o comércio surge uma nova classe social, a burguesia. E essa nova classe social vai lutar pelo poder e vai lutar contra os ideais da igreja. Com o surgimento da burguesia, eles não aceitavam que a educação ficasse nas mãos da igreja. E eles desejavam universidades especificamente para os burgueses. Em meio a tanta mudança, como a fé passou a ser questionada, nasce alguns filósofos padres. Destacamos algum desses filósofos como Santo Agostinho, que o mesmo foi buscar em Platão uma nova forma de ver a fé e a razão, fundador do sistema da patrística. Nesse período, destaca-se também São Tomás, pois ele acreditava que Deus iluminava a razão. Ele fomenta a escolástica. São Tomás ele foi beber diferente de Agostinho nos ensinos de Aristóteles. Mas nesse interim surge um movimento que vai mudar toda a realidade. Um movimento chamado de Renascimento, o humanismo. Toda a crise do sistema feudal vem a se intensificar com esse momento, com o humanismo. Dentro do contexto do humanismo, fatos que vão influenciar o sistema e a educação é o cientificismo, com a figura do filósofo Kepler, do Galileu Galilei, cientistas que passaram a ter sucesso nos seus experimentos e nas comprovações das suas teorias. Teorias essas que iam contra todos os dogmas da igreja. Ainda no contexto de sucesso de ciência, surge um movimento que vai colocar a cereja no bolo para o rompimento com o teocentrismo, o iluminismo, que tem como protagonista filósofos como Jean-Jacques Rousseau, René Descartes e Emmanuel Kant. Eles valorizavam a razão, consideravam o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento. Valorizava também o questionamento, valorizava a investigação e a experiência como
como forma de conhecimento, tanto na natureza, quanto na sociedade, quanto na política ou na economia. Chegamos então à Idade Moderna. Nesses contextos, a sociedade se torna urbana. Houve o desenvolvimento das indústrias e, portanto, do capitalismo. Com a urbanização e o capitalismo surgem também os problemas, e ao mesmo tempo filósofos começam a criticar o sistema. Destacamos também Augusto Comte, filósofo que influenciou a implementação de escolas técnicas e exaltava o ensino do poder através do saber. Frederic Froebel, que valorizou o ensino infantil e as atividades lúdicas. E há um grande destaque para Karl Marx, que acreditou na educação como caráter político e defendia que a educação deveria ser igualitária e não deveria existir classe social. Por fim, chegamos na Idade Contemporânea. Nesse período, a ênfase era para John Dewey, que introduziu a ideia de que a educação é na realidade individual de cada aluno e que a escola tem que ser uma réplica da comunidade. Quando voltamos aqui para a realidade do Brasil, os pensadores que se destacam é o Anísio Teixeira e o Paulo Freire. O Anísio Teixeira, ele veio mostrar que a escola tem uma relação com a sociedade. O objetivo da educação é preparar um novo homem para a sociedade. Ele acreditava imensamente nos ensinos da escola nova. Paulo Freire teve a sua análise sobre a educação com foco na realidade do brasileiro. Ele acreditava que o educando precisava desenvolver uma consciência de si mesmo. Era focado em reconhecer os direitos das massas e acreditava que a educação vai ter sucesso se o educando tiver a liberdade. Olá! Depois de fazermos uma revisitação na história, estamos aqui então na segunda parte do trabalho. Nessa segunda parte do trabalho, fiz uma escolha de um livro didático e quero fazer algumas reflexões com você em cima deste livro didático. O livro didático que escolhi chama-se A História em Movimento. É a segunda edição, os autores são a Gislaine Azevedo e o Reinaldo Seriacop, e a editora é a Ática. Encontrei neste livro características que evidenciam o modelo de formação de sujeitos e das sociedades. E isso fica bem claro em um subtópico chamado de Olho Vivo. O capítulo 1 trata-se da África e da África como berço da humanidade. E na temática Olho Vivo, mostra ao aluno que a pré-história da África, especificamente, foram comprovadas por vários métodos científicos, e através principalmente das escavações dos fósseis. Neste ponto, o objetivo é desenvolver no aluno o modelo do método científico, onde tudo tem que ser provado e, claro, com evidências. A segunda questão desse PCC é para exemplificarmos fatos e situações que se destacam da história da educação no Brasil e no mundo. O livro tem um subtópico chamado Organizando Ideias. No capítulo 1, trata sobre a origem dos homens. Organizando Ideias nos faz refletir sobre um fato histórico, que está relacionado ao conceito do que seria a pré-história. Pois a ciência acreditava que a pré-história seria um período antes da escrita. Mas com o desenvolvimento da paleontologia, descobrimos que o conceito da pré-história começa a ser repensado, simplesmente porque existe história antes da escrita. E quem prova isso são as pinturas e registros em caverna. Existe um diálogo interético exposto implícita ou explicitamente nos textos do livro observado?
O diálogo interétnico diz a respeito das relações e troca de vários povos e etnias diferentes? Sim. Outro subtópico desse livro é Eu também posso participar. Neste bloco há uma reflexão especificamente no capítulo 2 sobre os utensílios cerâmicos e um legado interétnico para os dias atuais. Pois muitos utensílios que eram usados há milhares de anos, hoje nós usamos, recebemos isso como um legado, só que hoje numa versão mais moderna, uma versão plástica. O quarto ponto que analisei neste livro está relacionado à contribuição dos povos e aos fatos históricos na constituição dos modelos e da formação do sujeito e na instituição do conhecimento. No capítulo 3, na página 29, o assunto abordado é o registro arqueológico feito em cavernas no Brasil. Pinturas feitas em paredes de cavernas, dando às gerações seguintes contribuições e informações sobre os modos de vida. Na página 32, o subtópico é a hora de refletir, onde perguntas são feitas aos alunos, nos lembrando o antigo modelo da maêutica de Sócrates, onde perguntas eram feitas para levar a uma reflexão sobre o assunto e trazer o parto de novas ideias. Por isso, concluo que este livro, História em Movimento, responde sim às 4 questões que nos foram propostas. Primeiro, existem modelos e evidências de formação do sujeito? Sim, neste livro. Segundo, existem exemplos e fatos de situações que se destacaram na história. Terceiro, existe um diálogo interétnico. E quarto, existe contribuições históricas nos modelos de educação. Esses detalhes eu pude observar neste livro, História em Movimento.